Fala aí, meu povo, tô sumido aqui do canal e hoje volto aqui com um papo sério. Sempre que passamos por esses períodos difíceis, naturalmente as pessoas perguntam, até mesmo para os astrólogos, quando vamos sair dessa situação, né? Quando as coisas vão melhorar. E os astrólogos têm focado muito no trânsito de Urano, Plutão nesses signos de terra, não que sejam ruins em si mesmo por estar no signo de terra, nada disso. Mas ocorreu sobre Plutão no final de Capricórnio, no início da pandemia, trânsitos de planetas como Saturno, Júpiter e outros muito pesados. E Urano, eu já vim falando muito do canal também, sobre a passagem dele em Touro. A última vez que ocorreu foi na Segunda Guerra Mundial, onde sacode todas as estruturas. Por falar em sacudir, né, realmente traz efeitos muito extremos, sacode todas as bases mesmo. Infelizmente tivemos um terremoto, né? Eu preferi não mostrar esse céu aqui no canal, não tratar disso, é um tema muito delicado, mas Urano estava muito mal aspectado com o Sol em Aquário e ele foi um grande dispositor disso. É justamente Urano que eu quero focar. Então, beleza. Eu estava falando que Urano ele estava justamente transitando uns 8 anos por Touro durante o período da Segunda Guerra Mundial e depois, obviamente, entrou no próximo signo, de Gêmeos, mas bem para o fim e tal. E Gêmeos é o signo da dualidade, a polaridade, as vias, né, que se abrem e as coisas não são tão uníssonas. E é justamente o período que se iniciou toda aquela preparação para a Guerra Fria. Aquela disputa declarada das grandes potências, né? Cabeçadas por Estados Unidos, com a proposta do capitalismo, e a União Soviética do socialismo. E será que Urano ele traz de novo, após toda essa sacudida, esses momentos tensos, né, da passagem por Touro, muito ainda não claros, né, essa polaridade. Será que agora vai ficar cada vez mais claro, né, após toda essa guerra da Ucrânia, a China, segundo as estimativas dos economistas, justamente durante essa passagem de Urano por Gêmeos, vai ultrapassar os Estados Unidos no PIB, né? E isso gera não apenas um poder econômico, mas simbólico também, porque quando o capitalismo ele vai entrando em crise, a barbárie começa a ganhar espaço, né? Então, quando as fontes também, recursos, quando se fazem também muitos acordos, uniões entre os países, isso vai ficando cada vez mais evidente, né? Tudo aquilo que estava subtendido, oculto, subterrâneo ainda, mas a gente percebe, mas ainda não está declarado, ganha mais força, né? A Coreia do Norte, hoje, ontem mesmo, já estava desfilando com novos mísseis, e tudo isso vai gerando tensões, e quando chega em Gêmeos, é sempre mais expressivo. Não é tão aquela bomba ainda sempre com alguém com o botão na mão, né? É algo sempre mais evidente, né? Existe mais comunicação do que se está vendo. E naquele período também, na Segunda Guerra Mundial, quando Urano estava passando por Touro, Plutão ele estava entrando em Leão. Que Plutão, Leão já está relacionado com o poder, certo? Mas principalmente Plutão também. Quando tem essa junção dessa força escorpiana regida por Plutão aqui em Leão, é o poder, né? Então aquela disputa que, né, a Guerra Fria e tudo mais, aquela polaridade, foi se reforçar com certeza com a passagem de Plutão, mas dessa vez, agora que Urano entra em Gêmeos, ele já vai estar no signo oposto, né? Plutão, você pode perceber que já está entrando em Aquário, que é oposto a Leão. Isso é muito interessante, porque inverte algumas coisas aqui. E a gente já está falando de energias de inversão mesmo. Urano em Gêmeos, ele tem aquela coisa do avesso, né? É um signo onde ele gosta de se vai nada assim com tudo, né? Mergulha até o fundo. É onde ele sente muita vontade mesmo, porque ele é extremo, ele tem essa característica radical e está no signo da dualidade.
Mas ao mesmo tempo que a gente tem toda esse clima de perigoso, vamos falar assim, é possível que haja falas muito extremas que causam muito perigo, o diálogo também pode ser travado. E também a gente tem que ressaltar que no momento exato que Urano vai entrar, que é o céu de 7 de julho de 2025. Poderia ser antes, né? Eu ainda não tinha falado a data, mas ele está em conjunção aqui com Vênus, que já está ligada à diplomacia, ao diálogo, uma concepção mais ampla de justiça também. É muito interessante que ele entre aqui. E Plutão também, ele tem uma certa obscuridade também em Capricórnio. E já em Aquário, ele alcança assim uma expressão, uma exteriorização de tudo aquilo que precisa ser exteriorizado. É como se colocasse a lógica sobre o caos. Não tem muito esconderijo, jogos secretos. As coisas se tornam também mais racionalizáveis. Isso é muito interessante também, falando desse campo aquariano, para uma nova concepção, uma mudança radical de humanidade também. Eu vejo, juntando um pouco disso, isso. Se a gente realmente não pensar uma sociedade, vamos falar assim, vamos pegar bem Urano, Aquário, mas solidária, cooperativista, que sabe respeitar os limites um do outro, né? A individualidade, a singularidade são temas muito aquarianos, vamos entrar em colapso mesmo, né? Porque existem forças muito extremas que podem ser, né? A gente sabe que tem um cara do lado do mundo com a mão no botão e outra, né? As bombas atômicas que a todo momento pode explodir. Mas com toda essa expressão energética que existe aqui, toda essa intensidade no agir, no declarar, pode realmente implodir tudo. Então entra também com Júpiter, Sol em Câncer, que tem assim uma noção de pertencimento, quem sabe um olhar mais afetivo para isso tudo. Mercúrio em Leão, que pode vir como conciliador de poderes também, não é? Então, assim, ao mesmo tempo que tem toda uma armadilha, algo muito perigoso, existe também uma consciência a se transformar também, e a gente pensar no mundo que realmente já não cabe. A gente tem aspectos tradicionais e de velhos mundos que já não cabe nessa nova consciência, que a gente tem que olhar para isso. Senão a gente vai estar repetindo os velhos ciclos, né? Os planetas vão girando e a gente vai repetindo os mesmos erros, né? E a gente, mas também é sempre numa nova conjuntura celeste. A gente pode olhar para frente também. Isso vai depender não só das grandes lideranças mundiais, mas como nós temos uma novas concepções éticas também, respeitamos o outro, simplesmente, né? E não vamos aceitar que essas grandes personalidades políticas vão nos jogar uns contra os outros. Bom, aguardemos e trabalhemos, né, para viver tudo isso, e tem muita coisa boa abrindo também.